o resultado de todo esse quadro, de toda essa política, que não é, muita gente fala incompetência, não é incompetência, é uma competência para matar os pobres, né, e garantir o lucro dos ricos, porque está dando resultado tem, né, como a gente falou aqui no começo do programa, né, agora há pouco, dos bilionários que continuam faturando, e um dos lugares onde eles mais estão faturando é justamente no Brasil. Bom, mas o dado diante dessa situação é o seguinte: de novembro para dezembro, houve um aumento de 64%, né, do número de casos de Covid. Vocês, amigos que estão nos acompanhando aí, vão se lembrar o que foi que aconteceu no mês de novembro? Qual foi o principal acontecimento do país no mês de novembro? Eleições. Então, em novembro, milagrosamente, né, os casos de Covid supostamente desapareceram, né? Houve um decréscimo espetacular. E muita gente, inclusive da esquerda, né, disse que era a festa da democracia, que estava tudo normal, que era uma disputa, né, mesmo democrática entre o bem e o mal, né, entre o discurso da esperança, como diziam alguns até mais otários, ou que tentavam enganar a população, contra a maldade, né, contra o mal. Era a luta do bem contra o mal. Bom, e o resultado aparece, né, nesses números dramáticos, em números oficiais. O Brasil ultrapassou hoje, né, a marca de 196 mil mortos. Um destaque é a situação do estado de Manaus, né, tem imagens aí, acho que a produção vai colocar para a gente, que mostram aí uma situação. A gente lembra isso, essa situação ela aconteceu aí por volta de abril, maio do ano passado, onde em Manaus chegou a ter enterros em valas coletivas, né, onde se abria aqueles enormes buracos e se depositavam ali dezenas de caixões. Bom, agora essas imagens que vocês estão vendo aí, que a produção colocou, são de hospitais em Manaus, onde hoje apareceram, nos últimos dias aí na internet, muitas imagens. Tem tantas pessoas nos hospitais que as pessoas já não têm mais espaço nos corredores, né? Então, hoje circulou um vídeo pela internet que mostrava, um desses vídeos que estão aí, as pessoas, naquele local onde tem lá o relógio de ponto dos funcionários do hospital, o pessoal batendo ponto, e do lado tinha lá gente na maca, com Covid, esperando um lugar para ser internado, porque não tem vaga nos quartos, nem nas UTIs. Essa outra imagem mostrada aí pela produção, mostrando gente morta do lado de gente ainda em tratamento, porque também não tem para onde mandar os mortos, né? Bom, e nos cemitérios tem filas, né? O pessoal tem que aguardar do lado de fora para o enterro, porque é uma sequência tão grande de pessoas sendo enterradas, né, que o pessoal fica aguardando, inclusive carros frigoríficos chegando com os corpos, que às vezes demoram horas ou até dias, né, para o pessoal ter que entrar na fila para ser enterrado. Bom, essa situação que nós temos no país. Ao longo dessa semana, nós destacamos aí, já nos últimos dias, nas últimas semanas de dezembro, que os dados, eles não têm, ficou ainda mais explícito aquilo que a gente repetiu desde o começo, o ano inteiro, né, que os dados, eles são só uma referência, os dados oficiais, né, porque eles não têm base na realidade. Tem um quadro aí com os números de hoje, né, mas antes eu queria, ao mesmo tempo, destacar o seguinte, né, nós vimos levantamentos de universidades, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmar de que ele afirmou que deveria haver pelo menos 20% a mais de mortos em relação ao que o governo vem divulgando, e ele deve saber porque ele participou da fraude, né? Bom, então vocês têm aí na tela as imagens com o número de hoje, né? Os números de hoje mostrando aí um total de 196.029 mortos, né? Mas como a gente está vendo, o número de hoje é aquela falsificação, 287 mortos no dia, né? Porque aí nós temos vários dias com uma falsificação grande, porque chega final de semana, feriadão, e o pessoal omite, né? Os setores responsáveis por divulgar os dados param de divulgar, e aí a gente tem de novo, no começo de uma semana, uma disparada, como a gente teve na semana passada, vários dias com mais de 1.000 mortos, né? Essa é a verdadeira situação. Mas, só para concluir esse tema, né, nós destacamos aqui nessa semana, aqui no nosso canal, que estudo feito
por pesquisadores da USP, da Universidade, da Fundação Getúlio Vargas, mostraram que o número de pessoas que morreram ao longo de 2020, né, os números eram pesquisados até novembro, tem mais dados para apresentar, eles eram 50% maiores que as pessoas que morreram por doenças respiratórias do que os números apresentados oficialmente pelo governo. Né? A pessoa fala, não, nem todo mundo que morreu de doença respiratória eram pessoas que morreram, exato, nem todo mundo. Mas era um quadro, eles fizeram uma comparação. No ano de 2019, morreram pouco mais de 5 mil pessoas por síndrome de doenças respiratórias agudas. Esse número foi para mais de 75 mil em 2020. Esse é o número. 75 mil, além daqueles divulgados pelo governo. Em novembro, quando os dados oficiais apontavam cerca de 150 mil mortos, os números de pessoas mortas por doenças respiratórias agudas, mais de 225 mil, lá em novembro. Né? Isso significa tranquilamente, infelizmente, que nesse momento nós já temos mais de 300, ou em torno, alguma coisa perto de 300 mil mortos no país, que a defasagem é de pelo menos 50%. Isso sem contar nas mortes que vêm sendo anotadas como outras doenças, paradas respiratórias, né, que provocam, desculpem, até paradas cardíacas, que são provocadas por deficiências provocadas pela doença, né, e que são anotadas, então, outras causas mortes que nada tem a ver com a pandemia, mas que são, infelizmente, resultado dessa situação. Quer dizer, esse é o produto dessa situação escabrosa, né, de falta de recurso, de falta de atendimento, né, mas, se você ligar à imprensa golpista, o que vai aparecer é a campanha sórdida que a gente viu ao longo de toda essa semana, né, e nós vamos voltar daqui a pouquinho a esse tema para mostrar que os responsáveis pela situação são outros,